vocês já devem ter ouvido falar muitas coisas nesses últimos dias em relação a essa suposta transferência para o Ministério da Saúde. Não sei se vocês querem que eu faça uma síntese, se vocês querem trazer questões que já estão, né, aí circulando no entorno de vocês. Eu não sei como vocês preferem. Para mim, Denise, posso, fazer uma sim, de síntese. forma melhor. Eu acho que se você pudesse fazer uma síntese, seria bom, porque a gente teria assim, a noção verídica do que está acontecendo. Tá. Tá? Faz favor, obrigada. Então, acho que o ritmo das informações ele se acelerou desde do lançamento. Vocês devem ter visto circulado nos WhatsApps de vocês um lançamento de um repositório sobre as escolas médicas que o Ministério da Saúde, através da CEGEX, fez há uns 15 dias atrás, 20 no máximo, num evento chamado pela CEGEX, onde estava o ministro da Saúde interino e alguns representantes de entidades. E aí, né, ah, meu Deus, agora eu me confundi com a sigla do Douglas hoje de manhã, mas já eu me lembro. É o Sistema de Monitoramento das Escolas em Saúde. Acho que é CIMESP, mas CIMESP é a sigla do Douglas, então é algo parecido com isso. Bom, nesse lançamento, na mesa, a atual secretária da CEGEX, a Mayra, fala uma frase meio que solta no meio daquele evento, dizendo que o Ministério da Saúde ia finalmente realizar um desejo de transferir as residências para o Ministério da Saúde, programas de residência para o Ministério da Saúde. Essa frase ficou ali, e aí né, quem está prestando atenção nas questões ficou impactado, e dali em diante, na semana passada nós tivemos, eu estava aqui tentando rememorar, e eu acho que a gente teve umas 5 ou 6 reuniões relacionadas a esse assunto. Então, em 15 dias, algo que a gente até já tinha ouvido falar alguns anos atrás, já tinha sido uma ideia, né, gestada em outros períodos, mas que nunca avançou. A transferência das residências para o Ministério da Saúde virou tema do momento, né? Então, na terça-feira da semana passada, os conselheiros da Comissão Nacional foram chamados pela CEGES para uma reunião para apresentar o projeto de transferência das residências. Nos 2 dias seguintes, havia já uma reunião regular da plenária da Comissão Nacional de Residência Médica agendada. A gente já tinha recebido a pauta, e na pauta não constava absolutamente nada sobre esse assunto. Para vocês entenderem, a Comissão Nacional de Residência ela tem 12 conselheiros, sendo 2 do MEC, 2 do Ministério da Saúde e outros, entre eles a ABEM como conselheira. Então, a gente tem pelo menos 4 conselheiros ministeriais. O assunto tinha explodido e isso não estava na pauta da Comissão Nacional. Então, depois da reunião de terça-feira passada, quando a CEGEX apresenta, então, a proposta, né? Eu, como conselheira, pedi a inclusão desse ponto de pauta para a gente poder, no mínimo, ter informes mais adequados em relação ao tema, né? Então, na quinta-feira, terça teve a reunião da CEGEX, quinta, então, esse ponto foi debatido na plenária da Comissão Nacional. Na terça-feira, quem apresenta a proposta é o professor Alexandre, que é um conterrâneo aí de vocês, da Federal de Ouro Preto, e é, a princípio, o autor dessa ideia, como
está apresentada nesse momento, mas a Mayra, secretária da CEGEDS, estava presente e foi basicamente ela que respondeu os questionamentos dos conselheiros da Comissão Nacional na terça-feira. Na quinta, quem apresentou novamente foi o professor Alexandre, na plenária da Comissão Nacional. Diga-se de passagem, ele é o representante do Ministério da Saúde como conselheiro na plenária da Comissão Nacional. Ele apresentou um PowerPoint diferente do PowerPoint que ele apresentou na terça-feira, com alguns slides distintos em relação ao que ele tinha apresentado na terça-feira. Uma das falas mais enfáticas dele, né, e que foi o motivo de muito debate, é que essa transferência acontecia porque o Ministério da Educação não tinha nenhum interesse em permanecer com as residências, e ele fala isso com essas palavras literais, né? E essa foi uma das brechas que a gente encontrou para provocar o MEC a se posicionar, né? Na verdade, também para vocês entenderem, né? É tudo tão dinâmico nessa vida. O atual secretário executivo de ensino superior, que é o presidente da Comissão Nacional de Residência Médica, tem aproximadamente o tempo da pandemia no cargo, tá? Não mais do que isso, porque houve várias mudanças de ministros, de secretários, né? E ele tem mais ou menos aí 5, 6 meses no máximo no cargo. A entrada dele foi uma entrada muito tensa, porque ele entrou muito duro em relação à Comissão Nacional, meio legalista. Eu hoje avalio por puro desconhecimento do cenário e da próprio funcionamento da Comissão Nacional, mas isso criou muitas resistências internas a ele mesmo e dele em relação à Comissão Nacional e aos membros da Comissão Nacional. Ele foi muito questionado, em alguns momentos questionado de forma pouco educada pelas pessoas, então tinha ali um cenário de tensão e de conflito, né? E aí, quando o representante do Ministério diz que o MEC não tem nenhum interesse pela residência, a gente questiona em cima disso, né? Se secretário, né, essa a posição do MEC em relação a isso. E aí ele começa a dizer que não, de forma absoluta, não é isso, essa é uma impressão individual do professor Alexandre. Agora, o MEC tem muitos desafios para manter a residência, porque os recursos são insuficientes. Esse ano a conta não fecha, dezembro não fecha para pagar as bolsas dos residentes que o MEC sustenta, né? E aí, um parêntese, a residência ela é sustentada por várias fontes, né? Das fontes públicas, nesse momento, né, depois dos avanços do pró-residência, cerca de 2/3 das bolsas públicas são sustentadas com recursos do Ministério da Saúde, pela grande ampliação que o pró-residência, né, que é um programa de incentivo a determinados programas, trouxe desde 2009 até agora, né? Então, 10 anos, muito investimento. O outro, 1/3 das bolsas públicas federais, vamos dizer assim, é sustentado pelo MEC. E aí o MEC diz que ele não fecha o ano com o recurso que tem, está mobilizando recurso e tal. E traz um dado de realidade que eu não sei se se confirmou, porque o fechamento do orçamento foi feito agora, dia 31, e parece que houve remanejamento em relação a ministérios, mas ele diz que havia uma previsão de corte de mais de 18% dos recursos do MEC para o ano que vem. Então, ele diz, bom, já não fecha esse ano,
ano que vem vai fechar menos ainda. O MEC tem grandes desafios, né, em relação, nesse momento da pandemia, então, em relação ao próprio ensino superior, a educação básica, volta, não volta, tem tanta coisa acontecendo que a residência é mesmo uma das questões que acaba ficando mais deslocada em termos de investimento. Até porque não tem gente, né? Segundo ele, o quantitativo de pessoas, funcionários disponíveis para lidar com a residência no MEC, ele chegou e ele só tem bolsista, estagiário, né, para cuidar dessas coisas. Enfim, um muro de lamentações, né, do MEC e aparentemente um desejo do Ministério da Saúde aproveitar esse momento aí frágil para fazer a transferência. Importante dizer que, de todos os conselheiros presentes nessa reunião, e a gente tem CFM, AMB, ABEM, FENAM, FEBAM, todas as comissões de residência estaduais, né? A grande maioria era contrária a esse encaminhamento de transferência. E algumas sem posição definida ainda. Claramente que se posicionou, tanto na reunião da CEGET, quanto na reunião do MEC, a favor, foi a NMR. Né? Então, residentes, a princípio, favoráveis à mudança, à transferência para o Ministério da Saúde. Bem, depois dessa reunião, o CFM chama para sexta-feira à tarde uma reunião emergencial da Comissão de Ensino do CFM, onde a ABEM também tem assento. Quem nos representa é o professor Nildo e o professor Sandro, como suplente. Nenhum dos dois tinha agenda e me pediram para estar, até porque eu estava mais próxima dessa questão, mas eles não tinham agenda mesmo. Bom, aí na reunião do CFM, a gente consegue entender um pouco melhor por onde as coisas estão passando. Eu estou dando detalhes para vocês terem uma ideia do contexto, né? Embora sendo chamada pela Comissão de Ensino Médio, que é coordenada por um outro colega, quem conduz praticamente a reunião toda é o Mauro, né, presidente do CFM. E aí ele se coloca pessoalmente, diz que o CFM ainda não tem posição, mas quem conhece um pouquinho aquele ambiente lá sabe que a posição do Mauro é provavelmente a posição do CFM, né? É uma pessoa muito incisiva, por vezes firme demais, eu diria truculenta nas suas posições, né? E ele começa a dizer que, embora o CFM não tenha uma posição, na terça-feira de manhã cedo, antes de fazer a tal reunião da CEGET com os conselheiros, o CFM e a AMB foram chamados para uma reunião só eles com a CEGET quando o projeto foi apresentado. Não foi apresentado nada escrito, nenhum PowerPoint, segundo ele, nesse momento, mas as ideias eram muito boas e eles concordaram, né, a princípio, com o encaminhamento, porque as ideias eram muito boas. Por que as ideias são boas? Porque o MEC, nesse momento, e aí repete o discurso. Tem um secretário que não está interessado na residência, a Comissão Nacional está tendo muitos desafios, não tem dinheiro para pagar as bolsas, o Ministério tem muito dinheiro, já disse que pode não só assumir as bolsas do MEC, como garantir o reajuste das bolsas de residência, que está sendo uma demanda justa dos residentes já há algum tempo, podendo ampliar, inclusive, a oferta de bolsas de residência, mas que o MEC, o CFM definiu alguns pré-requisitos para aprovar essa migração.
O primeiro deles é que a residência médica seja desatrelada das residências das áreas de saúde. O que significa isso? Hoje, todas as definições em relação à bolsa, carga horária, enfim, auxílios que incidem sobre a residência médica são acompanhadas também nas residências em área de saúde. O Mauro define que isso é uma âncora que não deixa a residência médica evoluir e, por essa razão, né, tem que desvincular, não pode estar atrelado. Então, né, não tem razão, porque se aumentar a bolsa do residente médico, tem que aumentar a bolsa dos outros residentes. Isso não tem cabimento, e esse foi um pré-requisito que o CFM colocou, e, segundo ele, todos foram aceitos, mas isso é segundo ele, né? O outro é que, migrando para a Comissão Nacional, migrando para o Ministério da Saúde, a Comissão Nacional esteja vinculada a algum órgão da CEGET que tenha como liderança um médico, porque estar vinculado ou sob, né, uma gestão de um outro profissional de saúde que não seja médico é uma outra questão que eles veem como muito problemática, né? E ele diz literalmente: essa é a oportunidade das entidades médicas tomarem de novo para si a condução da residência médica. Essa é a frase literal do Mauro nesse evento. A outra coisa que ele fala é que a certificação, não importa muito onde ela vai ficar, né, mas que precisa continuar sendo uma certificação como pós-graduação, na modalidade de especialização, lato sensu, mas não existe para eles uma necessidade da certificação ficar absolutamente vinculada ao MEC. E que todas as coisas que foram apresentadas eram ideias muito boas. E aí essas ideias que o Ministério da Saúde está trazendo falam de remuneração de preceptor, valorização do preceptor com remuneração, falam de capacitação de preceptor, falam de avançar, e aí isso se junta aí com a conversa de vocês do PSU para um processo seletivo nacional, né, único, de todas as residências, e eles acham isso muito bom, né? E, inclusive, com algumas falas no sentido da residência, quem sabe, ter também uma avaliação terminal para ser concedido o certificado. Bom, essa fala do Mauro, o CFM, então, apresenta lá as suas conversas, e aí a gente entende que a gente precisava fazer uma ampliação desse debate, a gente vinha dizendo isso em todas as oportunidades, e na semana passada, quer dizer, no início da semana, já parece que tem tanto tempo, no início da semana a gente começou a trabalhar na perspectiva de fazer, né, o debate. E fizemos um convite a todas as SERENs, as Comissões Estaduais de Residência Médica. De todas as 27 SERENs, apenas 2 não confirmaram participação, e muitas estavam lá. A gente sentiu que algumas que confirmaram não conseguiram acessar, mas tinha mais de 20 SERENs participando da reunião. Todas as entidades que são associadas da ABEM, institucionais, né? Então, aí a Brasco, a DENEM, a ANUP, enfim, as instâncias que são associadas nossas, o nosso Conselho de Administração, nosso Conselho Fiscal, e algumas entidades que a gente considera importantes, né, nesse debate mais ampliado. A MB, a NMR, todos foram convidados. Muitos confirmaram, alguns não compareceram. O CFM nem confirmou, nem compareceu, mas recebeu os convites.
E aí, no debate, eu acho que a Viviane estava lá também, Douglas, né? Fica muito claro a insegurança de todos em relação a um projeto que, na verdade, não existe, né? Existe um conjunto de slides. Nós fizemos, antes da reunião, conseguimos fazer uma reunião com o secretário de Educação Superior do MEC e o conselho diretor da ABEM, e com o diretor da DGETS, o Alexandre, que é o autor da proposta, pelo Ministério da Saúde. Nossa percepção continuou sendo, essa é uma proposta, né, a princípio, acadêmica de um professor que vê, né, ali uma oportunidade, mesmo sabendo que esse é o desejo da CEGET de muito tempo, ele que está entrando como cavalo de Troia ali, né, com a proposta. E o MEC a gente entendeu que tem espaço para fortalecer a resistência do MEC em ceder à, à pressão do Ministério da Saúde em transferir as residências. A gente sentiu que o MEC, com apoio, ele resiste, com apoio das entidades, com argumentos bem fundamentados. Ele mesmo, o secretário, nos sugeriu que tentássemos uma audiência com o ministro da Educação. A gente já solicitou audiência, estamos aguardando essa resposta. Então, deu para perceber que tem espaço no MEC para a gente fortalecer que a residência fique lá, com todos os desafios que a gente vai ter que enfrentar em relação ao orçamento e a própria, né, localização dentro do MEC, mas tem espaço. E o Ministério da Saúde é, é isso, né? Quer porque tem um grande projeto, porque tem uma gestão que pode ser mais otimizada, enfim. A nossa dúvida, até esse momento, a minha, que tive em todos esses espaços, é se o Ministério da Saúde vai seguir independente de qualquer coisa. E em alguns momentos eu acho que vai, né? Apesar deles dizerem que é um projeto que está em construção, eles querem que, né, todos participem, tem etapas que já estão muito bem definidas, né? Então, uma etapa gerencial de cadastro de todos os residentes junto ao Ministério da Saúde, parece que é uma etapa que vai acontecer, né? Agora em outubro, segundo eles, né? Então, é possível que, a despeito desse movimento todo, o Ministério da Saúde siga com as suas etapas e administre, né, o desconforto que vai vir a seguir. Não sei se eles vão, né, se demover dessa ideia. Até porque, né, se o Ministério sabe aproveitar bem ter a residência consigo, ela dá muita visibilidade para o Ministério. O MEC é que não consegue fazer isso, né? Mas a residência, né, é algo que dá visibilidade positiva, inclusive, né, para qualquer ministério. E, ao final da reunião, nós decidimos que vamos fazer uma carta manifesto, né, para encaminhar. Nós já encaminhamos uma documentação para o MEC, Ministério da Saúde, falando da nossa surpresa de um projeto tão importante ser apresentado sem ter discussão das entidades relacionadas, mas vamos fazer uma carta manifesto no sentido de solicitar que o projeto escrito, né, com todas as suas etapas e todas as avaliações de risco, de orçamento, né, sejam explícitas, porque a gente não tem isso, reforçar a necessidade de ampliar o debate destes ministérios com a sociedade, né, a despeito da ABEM ter feito isso, né, isso não é um papel só da ABEM, esse é um papel dos ministérios, eles precisam chamar as entidades para o diálogo. E aguardar a reunião com o ministro para ver, o ministro da Educação, para ver se a gente consegue um espaço para levar alguns contra-argumentos, né, em relação à transferência.
a princípio, a ABEM se posiciona contrária à transferência desta forma, neste momento, não vemos razão para isso, né? Embora seja muito adequado uma cogestão, né? Uma gestão interministerial dos programas de residência, mas não uma transferência, porque não é isso que resolve os desafios da residência, né? Eu acho que é um pouco isso, desculpa se eu me alonguei, mas é que foram muitos dias com muitas coisas e muitas falas, né? Para a gente tentar entender um pouco o panorama que tem por aí. Alguém quer perguntar alguma coisa para a Denise? Alexandre, você quer pontuar alguma coisa? Alexandre? Ele respondeu aqui no chat, Viviane. O Alexandre faz uma pontuação que nós também consideramos, né? Assim, cabe ao Ministério, sim, o levantamento de necessidades do país, está na missão da CEGEDS, e a gente valida isso, né? O levantamento de necessidades, definição direcionamento da formação de especialistas no nosso país, essa é uma atribuição, sim, do Ministério da Saúde como a instância reguladora, vamos dizer assim, do Sistema Único de Saúde e de acordo com a Constituição, né? Cabe ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação dos recursos na área da saúde. A gente não discorda desse ponto, sim, o Ministério da Saúde deve apresentar as demandas, deve direcionar a formação de especialistas, mas a formação dos especialistas é uma outra etapa, né? Uma etapa acadêmica, pedagógica, técnica, científica, que né, a gente entende que não tem estrutura do Ministério da Saúde para oferecer essa formação. O Ministério da Saúde faz excelentes formações continuadas de profissionais de saúde, ninguém está discordando disso também. Mas a formação na modalidade de residência é uma formação muito específica, com necessidades muito específicas e que deve ficar sob os cuidados do médico, orientada pelas necessidades apontadas pelo Ministério da Saúde. Por isso, a gente entende que é interministerial, né? Não faz sentido nem transferir, nem não dialogar, né? O ideal seria que se juntasse, né, os dois, fosse uma cogestão. Sim. Né? Como a política interministerial do pró-residência, né? Desde que ela foi concebida entre os dois ministérios e deu muito certo, né? Acho que todo mundo tem uma história para contar a partir do pró-residência, né? Mas parece que a ideia não é essa. Tenho um pouco de receio e acho que pode aumentar o hiato que a gente tem entre a questão da graduação e a residência. Se a gente encaminha para esse lado de ter um gestor médico, me parece que a gente está se distanciando de questões que hoje a gente tem batalhado com dificuldade para conseguir, entre elas as competências interprofissionais, né? E a gente vê claramente que os médicos, pelo menos aqui em Juiz de Fora, a gente tem um trabalho que mostra que os médicos são os que menos têm, os acadêmicos de medicina, na medida que avançam no curso, são os que menos têm prontidão para trabalhar junto. Então, na medida que a gente vai se isolando dessa questão médico e médico-gestor, essa formação distanciada, eu tenho mais receio ainda da gente, do PSU hoje, o fundo do poço ter porão, a coisa piorar ainda mais. Eu acho, boa noite, né? Eu acho que o que me preocupa é assim, primeiro a gente pensar que o que tem sido dito, sob o ponto de vista até oficial, né? Assim, apesar de ser apresentações de PowerPoint, mas são eventos que são do governo, né? Surgirem até agora, né? Explicações que são muito voltadas para uma questão aparentemente financeira,
né? Tipo assim, porque o Ministério não tem dinheiro para pagar a bolsa, sabe? A gente falou assim, olha, tudo bem, mas qual é o projeto? E eu acho que é muito difícil a gente discutir sem ter uma estrutura, né? De pensar, por exemplo, como você falou, Denise, é muito importante a gente considerar a capacitação que Unasus tem, né, que o Ministério tem no sentido da educação em saúde, não é só da medicina, mas em saúde, né, e na integração, inclusive, interprofissional. Então, tudo isso é muito bem-vindo, é muito legal, né? Agora, a gente pensar, assim, tem alguém pensando, né, no programa da residência? Tem alguma questão que pode melhorar, por exemplo, ampliar o número de vagas dentro dos hospitais da rede, né, ou de qualificação de serviços para ampliação das vagas? Existe algum diálogo entre o Ministério da Educação com o Ministério da Saúde, no sentido de buscar uma certificação que seja condizente com o curso de especialização? É muito estranho, né, a gente pensar que o CFM coloca como uma condição de desmembramento da residência da medicina com as demais da área da saúde. Isso vai na contramão do que a gente pensa hoje. Nosso trabalho ele é multiprofissional, a gente precisa pensar em equipe de saúde, não é, né, o médico como uma figura central. Então, tudo isso é muito estranho, sabe? Mas não dá nem, eu acho, que espaço para a gente criticar. A única coisa crítica que eu penso é que não tem diálogo. Mas, fora isso, pensar assim que é ruim, não dá para falar porque a gente não conhece. É muito louco. É isso mesmo. Isso pode não ser à toa, né? Isso pode ser estratégico, né? É preocupante por isso, né? E a gente pode cair numa situação que fica parecendo, né, que nós somos atores políticos partidários, né, que a gente está, por exemplo, querendo ir contra o governo. E não é, eu acho assim, não é a questão que passa na cabeça da maioria das pessoas, né? É assim, a gente tem que ser do contra, até contra aquilo que nem foi dito. Mas falar assim, não, mas a gente precisa, né, assim, como a bem, né? Nós não podemos falar como pessoas, mas como a bem, nós temos que entender um processo, uma proposta que é muito importante, né? Faz muita diferença. Né? Diga, querido. Primeiro, obrigado. Acho que é uma contextualização muito generosa da sua parte de trazer todos esses atravessamentos, movimentos, até numa tentativa de fazer uma linha para facilitar a nossa compreensão. Eu queria entender um pouco, até por estar aproximando a residência por agora, como que funciona em outros locais, em outros países, se você, pela sua experiência, ou a ABEM chegou a fazer um levantamento, só para a gente ter uma ideia de alguns outros contextos, para pensar paralelamente, entendendo que a gente não transfere, né, o contexto de fora para cá, mas alguns aprendizados ou potencialidades ou erros que eles tiveram para a gente conseguir dialogar de alguma forma. É muito distinta as experiências, né? A gente começou a tentar ver isso nessa semana que passou, né? Porque a gente também foi pego de surpresa aí. A gente sabe, por exemplo, que na Inglaterra, progressivamente a residência foi sendo cuidada pelo sistema de saúde de lá, né? Ela foi progressivamente saindo do âmbito das escolas para ser de responsabilidade de gestão do sistema de saúde, do NHS, né? Mas, na verdade, a gente tem sistemas muito distintos, por isso que e histórias de construção muito distintas desses sistemas, né? Por isso que é muito difícil a gente trazer isso como um exemplo, né? Estados Unidos, a gente sabe que as graduações
em grande parte de medicina, estão vinculadas a grandes universidades que não ofertam formação pública, né? Em geral são, né, formações ou privadas ou com financiamento, né, de bolsas, e as residências seguem o mesmo caminho, né? Elas estão mais vinculadas a essas grandes instituições educacionais do que ao sistema de saúde, que na verdade é muito ruim, né? Não existe, né? Está lá, o pouco que tinha, que conseguiu avançar, está andando para trás também, a gente está com grandes desafios. Então, tem alguns lugares que têm a experiência da rede de serviços de saúde estar mais próxima da organização das residências. Mas é o que a gente sempre diz, né? Nenhum lugar com um sistema de saúde do tamanho do nosso e com a concepção de universalidade que o nosso tem. Então, é muito difícil traçar esse paralelo e dizer que é possível fazer desse jeito, que aqui vai dar certo também, né? Considerando que, né, a gente olha para o nosso Ministério da Saúde, para as nossas instituições públicas de saúde, e a gente vê tantas coisas que não acontecem, né, e que precisam ser feitas, né? Próprias condições dos cenários de prática, que seria a responsabilidade do Ministério da Saúde, e a gente tem tantos desafios em relação a isso, né? Então, o que a gente se pergunta é por que vai direcionar energia para uma coisa que não é da sua ordem da natureza, né? Sua ordem de natureza é a saúde, a assistência, né? Para que você vai direcionar energia para isso quando já tem, né, uma instância que é da ordem da natureza dela fazer isso, né? E os argumentos são esses que o Gustavo estava dizendo, é porque tem recurso, é porque tem funcionário, né? A fala do professor Alexandre, ela é triste, ela chega a ser triste, né? Porque ele fala na primeira pessoa o tempo todo, né? Se vocês ouvirem ele falar, é assim: o meu projeto, o meu departamento, a minha pesquisa, é o tempo todo uma figura autocentrada. Então, a sensação que a gente tem é que, né, talvez ele seja daquelas pessoas com boas intenções que enchem o andar de baixo, né? É, e assim, que vê ali um grande projeto, né? Porque ele não se diz não um político, né? Mas assim é um projeto pessoal, né? A gente anotou na conversa com ele, eu parei de anotar depois que ele já tinha falado 100 vezes eu e meu. Aí eu parei de anotar porque não dava mais, porque é o meu projeto, porque é a minha pesquisa, meu departamento. E isso é muito grave, né? Porque a gente sabe que é uma mudança drástica, uma mudança com consequências que podem ser muito significativas em cima de um sujeito, né? Ou da vontade de alguém. Mudou a vontade de alguém, fica lá, né? Para o espaço. E aí é um grande desafio a gente reverter isso, né? Então, esse é mais um fator que assusta um pouco, sabe? Quem está ouvindo as propostas, né? Ele é diretor do DGS, ele é professor de semiologia da UFOP, é isso mesmo. E ele não fez residência. Só para contextualizar. E ele vem mudando, como eu disse, ele mudou o PowerPoint, ele vai mudando o discurso na medida que ele vai ouvindo os questionamentos, sabe? Então, ele vai adaptando o discurso, ele é uma pessoa inteligente, né? Então, ele vai adaptando um pouco o discurso na medida em que ele ouve os argumentos contrários e tal, aí ele já chega com aquela fala mais arrumadinha, né? Mas é isso. Denise, e como é que esse homem foi entrar aí, entrou com esse projeto, chegou lá com esse projeto desse jeito aí?
Uai, Vivi, esses cargos são sempre cargos de confiança, né? Nada é por mérito ou por concurso. Então, assim, o ministro escolhe o secretário da CEGET, que escolhe seus diretores, que escolhe seus assessores, e aí vai. Agora, ele diz que ele não chegou lá pela política, ele chegou lá pelo reconhecimento acadêmico. Mas é isso. Aí eu também não quero traçar considerações maiores sobre isso. Olha o Lattes dele para você ver. Ele não é associado da BEM também. Trazendo um pouco para a regional. Eu sou colega dele, né, da UFOP. Eu sou professor da UFOP. Eu não tenho um conhecimento sobre o trabalho dele, mas até onde eu sabia, ele era profissional da área da clínica. Trabalha com clínica, trabalha com hospital, faz trabalhos relacionados com clínica, nunca trabalhou com educação médica, nunca fez nada de educação médica. E quando eu soube que ele ia para o Ministério, eu achei estranho também, entendeu? Assim, não é uma pessoa, por exemplo, da área... Nós temos colegas, por exemplo, que trabalham na UNASUS, que têm uma interação com a saúde coletiva, que combina mais, entendeu? Com essa área. Mas, agora, também não tem, assim, uma opinião sobre o mérito da questão, sabe? Não conheço o suficiente para falar. Agora, eu acho essa postura muito estranha, preocupante, né? Então, assim, uma pessoa que se coloca dentro de uma mudança tão radical, com argumentos tão frágeis, né? Uma questão financeira, uma questão e com uma coisa pronta, né? Então, dá medo mesmo, né? Uma coisa que a gente sabe que na tradição do país, quando vem uma coisa assim, geralmente o resultado não é bom e pode ter interesses por trás, né? Que não é só, que não sabe onde é que vai dar, né? Então, o que eu acho que, eu não sei, eu acho que a ABEM poderia, sim, eu acho que vocês estão tentando, né? Nós estamos tentando fazer isso, mas eu acho que deveria, sim, buscar esse diálogo no sentido de formalizar questionamentos sobre esse projeto, sobre especificando pontos, sabe, técnicos, colocando a expertise mesmo da ABEM, no sentido de fazer perguntas bem direcionadas, assim, qual é o projeto pedagógico, qual é a forma de desenvolvimento desse plano, né, qual é a agenda, quais são os atores que estão envolvidos, né? Então, eu acho que eu não sei porque a gente sabe pouco, né? Então, assim, se esse projeto for realmente uma canoa furada, não vai aparecer, essas respostas não vão aparecer, ou não vão convencer, porque as pessoas que podem tratar desse assunto, com certeza, vão ter a capacitação técnica de entender como que uma residência médica funciona e como que isso vai ser sustentado pelo Ministério. De repente, pode ser até uma saída boa, porque a residência médica tem muitos problemas, né? Uma delas que é a questão que a Oscarina estava dizendo, que na verdade, eu acho que não é um problema. Eu acho que ela é um resultado de um problema, ela é uma consequência. Esse sistema de seleção, né, que eu acho que é um sistema perverso, que é um sistema que privilegia pessoas que têm acesso, por exemplo, a cursos de residência médica, que são caros, que têm certificados, por exemplo, de língua inglesa, que uma pessoa que não tem, né, uma condição econômica boa não chega tão fácil nesses lugares. Então, ele é um processo seletivo que discrimina, que vai também na contramão da inclusão, né? E tudo isso por quê? Porque o estudante de medicina ele é muito homogêneo. Então, você descobrir o que um aluno tem que o outro não tem, né? Eu acho também dificílimo, que seria dificílimo eu fazer uma prova discriminatória para poder ver quem é o melhor, porque praticamente todo mundo acerta e erra a mesma coisa.
né? Aí a gente começa, então, a falar, né? Quem tiver um certificado caro, né? Quem tiver, sabe, isso é muito perverso. E qual é o problema? O problema é que tem pouca vaga, né? A gente é cheio de vaga de escola de medicina, tem escola de medicina demais, não sei nem se é a mais do que devia, mas proporcionalmente às vagas para residência é diferente. Então, se conseguisse equalizar essa especialização, né, seria maravilhoso. E talvez até o Ministério da Educação tivesse mais perna para isso. Só que eu acho que a história, na verdade, está no escuro. Não tem como a gente dar palpite, né? Uhum. E eu, por exemplo, não saberia fazer perguntas, sabe, que objetivasse o que a gente precisa, né, conhecer. Mas na ABEM eu tenho certeza que tem gente que sabe, que estuda residência, que conhece, né? Eu tenho muito tempo que eu não mexo com residência, né? Eu acho que essas mudanças abruptas todas têm que ser vistas com muito cuidado. Mas a gente tem que lembrar também que a residência está muito ruim, né? A residência ela tem sido sucateada absurdamente ao longo dos últimos 15 anos, né? A gente tem no projeto lá do Mais Médico um estímulo muito grande para a residência de saúde da família e comunidade, com um número muito grande de vagas ociosas, né? Não se cresceu o número de vagas como tinha se planejado para atender a demanda, porque na época a proposta é que agora, 2020, você já teria vaga para todos os formandos, né? E está longe disso. Uhum. Né? E tem toda essa discussão da especialização, né? Esse é um tema até que eu gosto de discutir muito, a questão dos cursos de especialização, das pseudo-residências que a gente tem, às vezes na mesma instituição, né? Uhum. Com a mesma formação, ou às vezes a gente tem especializações que são melhores do que as residências. Eu lembro no COBEM lá de Porto Alegre, que teve uma mesa redonda que foi uma das maiores decepções minhas do COBEM, que foi uma mesa redonda sobre residência versus especialização. Aí foi um cara lá do Conselho Federal de Medicina que ficou o tempo todo ele falando que residência não era especialização. Eu falei assim, isso todo mundo sabe. Agora, por que tem especialização e tem tanta especialização? É porque tem demanda, né? Porque se não tivesse demanda, não tinha. Estava todo mundo fazendo residência, né? E aí o residente lá, na verdade, o especializando, ele fez uma apresentação brilhante. Ele falou que, olha, eu não sei se alguém lembra ou se alguém assistiu. Ele falou assim, eu passei na residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e passei na residência e passei na especialização do hospital aqui privado. E estou fazendo especialização no hospital privado. Por quê? Porque o hospital privado opera o triplo do hospital de clínicas. Então, para mim, a formação médica, para habilidade, para número de casos, é muito melhor eu fazer aqui do que eu fazer lá. Então, acho também que a gente não pode fazer uma... Não estou falando de a gente defender a proposta da transferência para o Ministério da Saúde, né? Mas a gente tem que ter uma visão muito crítica também sobre a situação atual, que é muito ruim. Quer dizer, a bolsa é ridícula, né? Eu não estou coordenando nenhum programa de residência, mas eu convivo com os residentes do internato. Residência virou um bico, né? O cara, além de ser residência, ele ainda dá mais 2 plantões para ele poder ganhar a vida, para ele pagar o FIES dele e tal. Então, assim, também não dá para a gente defender cegamente que não pode mudar nada, porque a situação é muito ruim, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar a oportunidade para tentar construir uma coisa melhor do que é hoje, né? Com todas essas posições, essa questão de ser multidisciplinar e tal. Mas, assim, a formação tende a ser pior. E se você não remunerar bem o residente, aquilo vira bico. E é só para ele ter um título de especialista daqui 2 anos, daqui 3 anos. E a formação mesmo não tem importância nenhuma. E a residência tem muitos problemas, né, gente? Sistema de avaliação da residência, a questão da progressão, quer dizer, você faz o sistema de avaliação que fala que reprovar, mas você reprova, você faz o quê com o residente reprovado? Né? Avaliação por competência, soltou lá um monte de
de matriz, que diz que é matriz de competência, e na verdade não é uma matriz de competência, mas que não muda o sistema de avaliação. Então, assim, tem muito problema na residência, tem muita coisa a ser discutida, né? E talvez essa questão de mudar a residência leve a uma discussão que a gente possa tirar um proveito melhor para a residência. A gente não pode perder isso de foco. Está muito, assim, muito ruim. Eu sou meio incisivo, viu, Denise? Mas assim, está muito ruim, a estrutura é muito ruim. O pessoal esconde só com a peneira. Fala assim, a residência não é especialização aqui. Tem muita especialização, mas assim, infinitamente melhor em termos de formação profissional do que a residência. Então não tem controle de qualidade, não tem um recredenciamento adequado, né? Tem normas antigas. Existem hoje uma legislação que, não sei se vocês sabem, você sabe quem foi o presidente que instituiu a residência médica no Brasil? Que assinou a lei que instituiu a residência médica no Brasil, alguém sabe? O Ernesto Geisel. Foi Ernesto Geisel que instituiu a residência médica, que criou a residência médica. Tem coisa, gente, na legislação da residência que foi o Geisel que assinou, que é desde a época que ele assinou. Douglas nem sabe quem que é Geisel. Gustavo talvez nem saiba também. Né? Eu também não sei. Você esqueceu, né, Oscarina? Esse é o problema. Você teve aula na faculdade. Você teve aula na escola. O seu problema é que você esqueceu dos meninos. Toledo, eu tenho uma preocupação um pouquinho diferente. Eu lembro mais da minha infância, entendeu? Eu tô brincando, eu também. Quando eu era pequenininho lá em Barbacena. Eu me lembro, assim, tá lá na minha memória antiga, com certeza. Mas a minha preocupação ela é no mesmo sentido, mas eu penso um pouquinho diferente. Eu fico pensando se a qualidade realmente está atrelada à questão do recurso financeiro, que eu acho que é passível e deve ser buscado, mas se, na verdade, a residência não precisa de estímulo à preceptoria, rever todas as questões pedagógicas, e quando a gente começa a transferir ela para o Ministério da Saúde, talvez a gente esteja se distanciando dessas discussões. Então, essa é um pouco da minha preocupação. Por isso é que eu continuo achando que a gente tem que ter realmente mais dados para discutir, mas que a gente, enquanto educadores e enquanto preocupados com a educação médica, a gente tinha que ter dois cuidados. Uma, pensar nesse projeto, o que de novo tem para isso que para mim é a falha, porque eu acho que se a gente tivesse programas de residência bem fundamentados, com bons processos educacionais, que passa por bons profissionais ali envolvidos nesse processo, por boas estratégias educacionais e por bons métodos de avaliação, a gente talvez não fosse bico. Independente do valor, não sei se meu mundo é meio rosa, Zé Olindo, que é meu diretor mais querido da universidade, sempre dizia isso, mas eu acho que o dinheiro vai ser importante, e a gente poderia, então, batalhar ele nessa cogestão. Meu medo é que, ao afastar, tudo isso que está ruim fique pior ainda. E voltando para a BMG, né, assim, para a nossa regional, eu fico me questionando se, com tudo isso que está acontecendo agora, vale a pena a gente tentar se aproximar da Arengue, que era o que a gente queria. Eu não sei se é o momento para ajudar nas discussões, ou se é o momento para esperar um pouquinho para a gente ver o caminho e aí sim se inserir, porque eu acho que tem problemas maiores para eles, não para eles, para nós são os maiores, mas para eles, acho que eles vão estar com problemas maiores do que os nossos, que são essa questão da articulação da graduação com a residência. Como é que foi a posição das comissões estaduais, Denise? Você falou que tinha umas 20 comissões estaduais na reunião, eles estão mais favoráveis, estão divididos? A maioria, a gente pediu que a confirmação para participar da reunião fosse com a resposta a um pequeno questionário, onde a gente fazia 3 perguntas, né? Qual você acha que é o papel do Ministério da Saúde, da Educação, na residência, e como eles poderiam coordenar, né, conjuntamente, que ações de coordenação conjunta podiam ser feitas. E, por último, se a pessoa que estava respondendo ou a entidade que ela representava era a favor, contra ou ainda não tinha se posicionado. Então, de todas as serens que responderam, apenas 2 serens se colocaram favoráveis à transferência, né? Uma serem é muito importante no nosso país, que é a Serem São Paulo. E
na própria reunião, né, presencial, no próprio debate, o professor Kimura, que é professor da USP e é o presidente da comissão estadual, ele faz colocações muito no sentido de não importa onde a residência vai ficar, o que importa é que tenha isso, isso e isso. Um pouco no sentido de que o locus de gestão da residência não faria diferença, e em outros momentos a gente sabe que a Serem São Paulo já se posicionou favorável e respondeu o questionário se posicionando favorável. As outras Serems todas, a outra foi a Serem de Tocantins, as outras Serems todas, em grande maioria, são contrárias à transferência para o Ministério da Saúde, todas preocupadas com as questões pedagógicas, com o residente passar a ser, mais do que ele já é em alguns lugares, mão de obra barata, né? Que a preceptoria da residência, embora sinalizando o Ministério da Saúde de algum valor de remuneração, não seja qualificada para a formação do residente ao longo do tempo, e que as questões assistenciais, né, do serviço, que a gente sabe que engolem, né, em vários momentos a questão educacional, preponderassem em relação à formação do residente. A maioria das Serems, em peso, é contrária à migração, ou seja, as pessoas que estão envolvidas com a residência de uma forma mais direta, né, próxima, em sua maioria são contrárias, vendo aí muitos riscos. Só queria sinalizar uma coisa que você falou, Toledo, que eu acho que é um ponto importante também para a gente ficar atento, né? Como a gente está dizendo aqui, é difícil a gente se posicionar, porque, né, na verdade, a gente está falando quase de uma abstração, porque concretamente, né, a gente tem nada para a gente poder se basear além dos slides e da fala das pessoas, né? Mas, assim, em algumas falas, né, questionado se a certificação da residência ficaria com o MEC ou iria para o Ministério da Saúde, a gente ouve como resposta que o Ministério da Saúde tem condições de certificar, porque já certifica várias especializações, como o NASUS, por exemplo, que é um exemplo que, por vezes, é citado. E, assim, a gente sabe que existe vou chamar isso de um interesse, né, legítimo de muitos cursos que oferecem especializações que não são residência, muitas vezes pagas, né, não gratuitas, e que vão ter um interesse significativo, porque essas especializações, em geral, estão, né, vinculadas a uma formação que está colada nas diretrizes do MEC, não do Ministério da Saúde, né? As especializações que são oferecidas, e você ter certificados com pesos distintos. O da residência vai ser fornecido pelo Ministério da Saúde e as outras especializações vão ser certificados reconhecidos pelo MEC. Bem, aí você pode ter uma competição em termos de importância desses certificados logo adiante, e um estímulo, inclusive, para que os alunos, os recém-formados, né, quem quer fazer a sua especialização, busque, então, pagar uma especialização privada, que vai demorar menos tempo e vai dar um certificado que tem mais valor do que aquele da residência. Quer dizer, a chance de a gente desqualificar a formação do residente, inclusive na certificação, ela é um risco, é real, né? A gente não sabe, porque não sabe exatamente o que vai acontecer. Esse é um risco que a gente tem que ficar atento. O que a gente sabe, né, dos bastidores do nosso mundo médico, é que tem muita gente ganhando dinheiro com essas especializações, né? E tem muito interesse de muitos especialistas em alavancar seus cursos, né? Então, por isso, né, a nossa preocupação
e especialmente a preocupação da AMD ser favorável, né, à migração para o Ministério da Saúde. A AMD acabou de ter eleição, né? A AMB está vendo a oportunidade de poder, né? Claro, Ela está vendo a oportunidade dela, mas assim, eu não sou favorável ao projeto, né? Mas Não, entendi. a crítica que eu fiz é a situação toda da residência, porque Você tem toda a razão. você imagina se os nossos colegas professores, né, que não é uma situação do Brasil, é uma situação do mundo, quer dizer, o professor é mal preparado para ser professor, o preceptor mais ainda, né? Porque o preceptor, o professor, você começa na carreira docente, você ainda tem a oportunidade de aprender com um colega mais experiente, de se interessar, de estudar e tal. O preceptor não, o preceptor então ele replica mesmo o modelo, né, que ele foi educado. Então, aqui em Belo Horizonte a gente tem o Hospital São Francisco. O Hospital São Francisco, em termos de volume de cirurgia, é o maior hospital ortopédico da América do Sul. Em termos de volume de cirurgia, atende só SUS, hospital conveniado. Ele tem residência credenciada e tem especialização, mesmo programa, né? Aí, lógico, eu não estou nem considerando essas especializações estrito sensu de 500 horas, 360 horas, né? Mas quando eu falo de especialização, estou falando de especialização que o programa é igualzinho da residência, só que não é reconhecido. A gente teve o chefe da residência veio fazer o mestrado de ensino aqui na Unifenas. Depois veio um monte de preceptor dele fazer o mestrado. Por quê? Porque eles descobriram que a residência deles era uma porcaria em termos de educação. Entendeu? Que os caras faziam a prova errada, que o cara dava aula errada. Então, assim, a gente tem, sei lá, uns 10 ex-alunos, mais alguns que ainda estão fazendo, que são do serviço, para melhorar a residência. Que falam, nossa, a residência nossa é ruim demais da conta, está tudo errado. Isso é a realidade da maioria das residências, né? Então, assim, eu vejo uma oportunidade, e aí, Oscarina, eu acho que a gente tem que, a Arengue, por exemplo, eu acho que a gente tem que ir lá e sentar na Arengue. Entendeu? Não tem que ir lá questionar nada da Arengue, brigar por causa do PS hoje, não. A gente tem que ir lá e sentar lá. Sentar lá, marcar o lugar, trazer a discussão do ponto de vista educacional, conhecer o campo para, no momento adequado, a gente propor a mudança. Né? Porque também, se a gente não sentar lá, né, não vai melhorar nunca. Então, se a gente não... às vezes eu vejo assim, o movimento de resistência ele tem o seu valor, mas às vezes ele é pouco eficaz em termos do resultado. Né? Então, se a gente não consegue reverter o resultado de maneira nenhuma, a gente tem que sentar lá. A gente tem que sentar lá para a gente defender de dentro a nossa opinião, de defender de dentro o nosso espaço. Porque se a gente faz uma oposição pela oposição, a gente nunca vai ter o espaço também para tentar mudar alguma coisa. Né? Então, a gente tem que estar atento também nessa movimentação, que os peixes são muito maiores, né? Nós somos lá um atum no meio de tubarões, assim, para a gente não perder a oportunidade de ter um assento em algum lugar para a gente poder levar essa discussão de alto nível naquele momento. Né? Não pode ser perdeu e ficou de fora. Pode ser assim, perdeu, mas eu quero estar aí dentro para ajudar. Eu vou pegar um gancho, então, Toledo, porque eu acho que você levantou a bola. O que a gente fez, né? E a gente estava num outro cenário, né? Foi antes de começar essa discussão da residência, foi antes de qualquer outra mudança no cenário, assim. A gente falou, olha, e muito até, não lembro quem, acho que foi a Oscarina, que falou de o quanto o processo seletivo da residência interfere na graduação. A gente hoje de manhã, discutindo no COBEM, falou que a gente precisava ter um espaço para falar exatamente disso, porque hoje, né, a gente sabe do currículo paralelo, mas é para além disso, né? Pensar, eu agora no internato, eu fico impressionado com o quanto tudo que a gente faz tem uma discussão relacionada à residência. E aí eu não estou falando só do processo seletivo ruim, assim, né? Moldando a nossa formação do ponto de vista negativo, mas do quanto esse próximo passo da residência é um fator de impacto direto no que a gente faz
ou deixa de fazer no internato, né, que acho que é onde eu tô vendo isso mais. Mas o que a gente fez? A gente fez um exercício, né, que a Oscarina comentou, de olhar para o edital do PSU e pensar, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista das discussões que a gente faz, que sugestões a gente teria para fazer. E eu acho, Gustavo Meirelles, você trouxe até alguns tópicos que eu não lembro se a gente falou, por exemplo, da questão da vulnerabilidade. A gente falou bastante coisa, mas a questão da vulnerabilidade nos testes, né? A gente falou, por exemplo, por que valorizar o ACLS, o BLS, que são cursos pagos, se a gente poderia valorizar o que a gente faz dentro do curso, que a princípio seria a mesma temática, porque quando você exige um curso, estou dando esse exemplo porque eu lembrei, mas quando você exige um curso específico, você exige um gasto financeiro específico, enfim. Mas isso estava num outro cenário. E aí o que eu tenho pensado muito, até para interagir um pouco com o que a Oscarina falou e cruzando com o que o Toledo falou agora, eu acho que talvez a gente precisa aproveitar a oportunidade para aproximar. Então, a gente tem uma cadeira na CEREM, na Comissão Estadual de Residência. Eu não sabia, descobri semana passada que o presidente da CEREM é meu professor. Eu estava no ambulatório com ele, quando estava acontecendo a plenária, ele, gente, estou numa reunião aqui da residência médica. Eu disse, professor, você é membro da... Aí, eu sou da BEM. E aí descobri, não sabia. Quem que é, Lucas? É o Antônio Lages. Ele é mastologista. Conhece? Então, não sabe. Até eu comentei com o Flávio, eu não sabia. Eu sempre soube que e aí o da Arengue, que coordena o PSU, esse eu tenho certeza que era meu professor, que é o Júlio, né? Esse tem certo, né? Assim, tem sérias críticas. Mas o Júlio, por exemplo, é associado à BEM, ele nunca participa, assim, nessa minha geração de 7 anos, ele não participou, mas ele é associado à BEM, pelo menos sabe o que é a BEM, enfim. Eu acho, então, que o que a gente talvez pudesse fazer, Oscarina, é um pouco isso que o Toledo estava falando. É aproveitar o momento da discussão para falar, oi, nós somos a BEM, na CEREM a gente tem um assento, então na CEREM é ocupar um assento que a gente não vem ocupando, junto com a Arengue é começar uma aproximação de, oi, quem são vocês? Nós estamos aqui, gostaríamos de poder conversar, porque do ponto de vista do processo seletivo, a gente nem consegue intervir agora, acho que o edital está para sair agora em setembro já. Então, acho que essa nem precisa ser uma meta inicial. Pode ser no médio prazo, quem sabe para o ano que vem. Mas começar uma aproximação com essa discussão. Nosso COBEM, por exemplo, eu estava contando, eu acho que ele vai ter uns 10 espaços para falar sobre residência médica. Então, acho que a gente vai ter visibilidade para isso agora. Então, é aproveitar o momento. Acho que de encaminhamento mesmo que a gente poderia tirar, e até pensar, por exemplo, Toledo falou que conhece o Antônio Lage. A gente pensar as nossas redes aqui em Minas também, quem a gente conhece, com quem que a gente poderia começar a fazer uma aproximação para discutir isso. E aí, quem sabe, depois ter outros grandes secundários, fazer essa discussão do PSU, que eu acho que é importante também, mas tentar ir seguindo esse passo a passo. E a gente precisa cooptar alguns residentes, né? A gente tem que recrutar aí uns residentes, recrutar uns preceptores também, né? Para poder participar de maneira mais próxima da BEM, né? Porque fica muito aquela coisa, eu já estou envolvido totalmente com a graduação, tem muito tempo que eu não mexo com residência, aí eu também não mexo, já mexi, então, assim, acaba que a gente perde um pouco a legitimidade também de ficar questionando a coisa sem estar envolvido diretamente com o programa, né? Tem lá o Rodrigo Otávio, que agora é professor de Ciências Médicas, ele é o diretor lá do São Francisco, né? O chefe da residência do São Francisco é professor da Unifenas, chefe geralzão da residência, é professor da Unifenas. A gente tem aí alguns preceptores lá, coordenador de residência de mão, de residência de pé e tal, também, mas é só lá de São Francisco, tem que ver lá no São José como é que está isso, né? Para a gente trazer também, mas trazer umas cabeças novas, né? Porque trazer lá o Neilo Larsmar, por exemplo, não vai contribuir muito, né, para a discussão da educação. O Neilo, na época que eu fazia, eu não fiz prova de residência para ortopedia, né? Eu sou infectologista, na época eu fiz residência em clínica. Mas o Neilo, a prova de residência dele, ele pegava um livro de ortopedia em inglês, entregava para o cara e mandava o cara ler o capítulo. Falava assim, lê o capítulo tal aí para mim. Se o cara lesse o capítulo, traduzisse
ali no ato já era 90% de aprovação na prova. Era desse jeito. Então, a gente precisa trazer gente nova, né? Gente que está começando a preceptoria, procurar algumas residências de referência, né? O HC aqui, o pessoal lá de Juiz de Fora, o pessoal de Uberlândia, né? Procurar envolver esses grandes hospitais que a gente tem, né? Tem a Santa Casa aqui em Belo Horizonte também, o Odilon Benes, que tem muitas vagas de residência, né? Eu queria só propor da nossa discussão, pensando que a Denise comentou que tem algumas planilhas aí ao lado esperando ela. Acho que tem uma questão que a Oscarina trouxe, que talvez a gente possa aproveitar dela rapidamente para depois a gente, enquanto grupo da Regional ABEM em Minas, pensar essas estratégias, é como que tem funcionado, talvez em outros estados, essas provas unificadas, né? Qual que é a experiência, às vezes, do Rio ou de algum outro local que você tenha conhecimento, só para a gente ter uma ideia, assim, para depois a gente tentar ir caminhando e te acionando quando possível, até para liberar para fazer as suas atividades. Então, Gustavo, antes, só para eu não esquecer, uma das metas que a gente traçou na gestão que está terminando agora era uma tentativa de aproximação das regionais da ABEM com as SERENs, entendendo que existe muita potência aí se a gente conseguir aproximar, né, pessoas, processos e objetivos, né? A gente não conseguiu avançar muito, e eu acho que a gente não conseguiu. O que a gente conseguiu? A gente conseguiu uma indicação, vamos dizer assim, de cada regional, ou da maioria das regionais e dos estados, de pessoas associadas da ABEM que estariam mais próximas das SERENs. Ou porque, né, como o Toledo já falou, já são preceptores também de residência e costumam estar nas reuniões das SERENs, ou porque têm esse interesse, mas na prática a gente não conseguiu avançar nesse sentido. E eu acho que esse é um caminho estratégico, né, para que a gente cumpra o nosso papel enquanto ABEM, né, relacionado à residência. Na verdade, né, se a gente for pensar, a gente tem cursos de graduação também muito inadequados ainda, né? Professores muito inadequados, docentes, né? E a gente está avançando agora, né, na ampliação das compreensões relacionadas à educação, à avaliação, na graduação. E a residência vem a reboque disso. Então, sim, existem muitas lacunas em relação à residência que podem ser, né, mais rapidamente preenchidas se a gente tiver uma aproximação mais contínua, sistemática, né, das nossas regionais e do sistema de organização das SERENs, que é específico e próprio, né? Então, de alguma maneira, a gente vai solicitar novamente, né, na próxima gestão, que a gente se dedique a essa aproximação. Eu acho que vocês já identificaram que isso é estratégico e é só para dizer que é um estímulo em relação a isso mesmo, né? Na verdade, eu acompanhei muito de perto durante, né, quase 20 anos da minha vida a questão da residência, né? E lá, quando a patroa era presidente da Comissão Nacional, que começaram as primeiras iniciativas de avaliação prática, de seleção da residência, a gente, naquele momento, entendia, né, e eu entendo assim até hoje, que é muito difícil você fazer uma avaliação única, um processo seletivo único, nacional, em relação à residência. Que isso vai no sentido contrário, né, das especificidades regionais, das especificidades institucionais, né, porque
a residência tem uma liberdade de criação de seus programas muito maior até do que as graduações, em muitos sentidos, né? Ela tem, né, como o Toledo falou hoje, algumas matrizes de competência, mas os caminhos que cada instituição que oferece o programa encontra para alcançar o desenvolvimento daquelas competências é muito dependente da história daquela instituição, né? Do seu cenário, das suas oportunidades de formação, dos profissionais que estão ali exercendo a preceptoria, né? E os perfis, né, de profissionais que cada instituição deseja, né, trazer também são podem ser muito comuns, mas podem ser muito distintos. Existem valores que são mais significativos, valores humanos, valores morais, valores não só a questão do conhecimento, né, mas que perfil de sujeito eu quero que entre na minha instituição para eu formar como especialista. Isso varia muito, muito mais do que a graduação, né, do nosso ponto de vista de compreensão. Então, no processo seletivo único nacional, eu me arrepio quando escuto isso, né? Por mais que, em termos financeiros, ele possa ser, né, mais equânime, no sentido de, né, pagar um processo seletivo só, mas acho que não é isso que resolve o problema da residência e da seleção. Mas tem vários estados que têm experiências com processos seletivos unificados, né? Às vezes, não para o estado inteiro, né, mas para alguns segmentos. São Paulo tem uma experiência de longa data com processo seletivo unificado para o sistema municipal e estadual, para as residências públicas da rede de saúde, né? Paraná e Rio Grande do Sul tem processo seletivo de longa data. Acho que o do Rio Grande do Sul foi um dos primeiros que começaram a ser testados no Brasil, né? Mas não são muito mais estados com experiência, não, que eu saiba, né? Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo num segmento de oferta de programas e a grande maioria é Ceará, que tem a Escola de Saúde Pública, né? Que eu acho que lidera lá o processo seletivo unificado também, e a grande maioria dos estados são processos institucionais, né? Eu, pessoalmente, eu não posso dizer que essa é uma posição da ABEM, eu pessoalmente acho que na residência a gente deve respeitar o perfil das instituições e o que ela deseja. Até porque, na minha experiência pessoal, né, a residência avançou, a residência estimulou o avanço da graduação quando ela pensa no seu processo seletivo, né? Então, se a gente largar de mão o processo seletivo na nossa instituição para alguém fazer, a gente perde a oportunidade de desenvolver os preceptores no campo da avaliação, né? Da avaliação prática, da avaliação em ambiente real. Então, quando a gente se dedica na nossa instituição a desenvolver o processo seletivo da residência, a gente está investindo nesse preceptor, que não tem compreensão educacional, que não tem, né, oportunidade de pensar em relação a isso. Foi assim na UERJ, né? Na verdade, o processo seletivo da residência ele estimulou a avaliação prática da graduação. A nossa avaliação de graduação é muito ruim, continua sendo muito ruim, né? Mas a gente avançou pela residência, porque entendia que a avaliação da residência precisava ser repensada, até do componente teórico, né, cognitivas, a múltipla escolha, as dissertativas, e isso qualificou preceptores e professores para fazer melhores processos seletivos na graduação também. Então, eu acho que tem uma oportunidade aí, quando a gente cuida do processo seletivo da residência da nossa casa,
não de privilegiar os nossos alunos. Eu não estou falando disso, acho que isso é um absurdo, a gente precisa ser contrário a isso, né? Senão é melhor a gente voltar para o tempo em que a gente escolhia o nosso residente, né, pela mão, pelo aluno que a gente queria. Não é disso que eu estou falando. Mas quando a gente tem a oportunidade de cuidar do processo seletivo da residência, a gente qualifica a avaliação da residência por dentro dela, ao longo do curso, e tem impacto positivo na graduação. Era assim que a patroa, por exemplo, pensava também na época em que começou a estimular os processos de seleção que trouxessem etapas práticas, né, para ultrapassar aí os desafios da avaliação meramente cognitiva. Eu ainda penso assim, eu ainda acho que você pode até ter um pool de instituições que têm missões comuns, objetivos comuns, características de formação do especialista comuns que podem se juntar, mas eu não consigo ainda me convencer dos resultados pedagógicos, não estou falando de resultados financeiros e de gestão do processo, mas dos resultados pedagógicos de uma avaliação unificada, seja estadual, seja nacional. Então, como uma proposta do Ministério é a avaliação unificada nacional, a princípio, né, ainda que isso seja uma frase, né, porque a gente não tem mais nada além disso, isso já me deixa muito preocupada, porque eu acho que a gente vai estar diante de um vestibular pior do que ele já é, e isso só incentiva que os cursos preparatórios avancem e que o aluno saia da graduação para aprender a fazer prova para passar. Eu não acho que isso vai melhorar, né, nossos desafios na graduação em relação à competição que a residência traz para o curso. Então, tem experiências, né, interessantes e de longa data nesses estados que eu falei, que são os que eu conheço, podem existir outras, mas particularmente eu acho que a gente perde mais do que ganha. Viu? Eu gostaria de falar, Denise, prazer te reencontrar, e boa noite. Eu cheguei atrasada aqui na reunião, e aqui em Uberlândia, em relação à residência, eu nunca vi a residência numa situação tão precária que ela se encontra hoje. Ela teve uma queda na qualidade em praticamente quase todas as áreas, e eu não acredito que isso seja uma realidade só de Uberlândia, mas acredito que está sendo assim no Brasil como um todo. E em relação à migração, né, Denise, como você disse, o nosso processo foi um pouquinho diferente. Enquanto a graduação pensava em auxiliar o processo seletivo da residência médica, no sentido de, inclusive, a gente começar a fazer a seleção com provas práticas, a instituição, por questões administrativas e financeiras, optou pelo PSU. Na minha opinião, um retrocesso. Isso beneficiou, com certeza, a questão financeira e administrativa, porque nós tínhamos alguns problemas em relação à confecção dessa prova, mas, ao mesmo tempo, distanciou demais a graduação da residência médica, transtornou, foi um transtorno em relação à graduação, no sentido de que os estudantes agora, né, como o Douglas disse, agora virou uma corrida para algumas, por exemplo, só dar um exemplo bem básico, nós temos que ofertar um curso de medicina baseada em evidência, sendo que o nosso curso tem medicina baseada em evidência desde o primeiro período. Então, por que ofertar um curso de medicina baseada em evidência de 8 horas apenas para colocar no currículo do aluno para que ele
ganhe alguns pontos, né, uma pontuação para que ele concorra melhor com os demais, não é? Então, isso para mim não é justo, e é uma corrida, não é, para os estudantes, a forma com que a gente faz a gestão da graduação, ela está totalmente contrária. Eu, pessoalmente, em 2 momentos, tentei contato com essa organização dessa prova, e o contato máximo que eu tive foi com o secretário, eles não atendem a gente, né, só por e-mail mesmo. Então, acredito que se a gente se aproximar deles, eu acredito que a gente se beneficia, e talvez não precisássemos esperar tanto, porque eu acredito que são 2 coisas diferentes. Em relação a esse movimento, a esse projeto que surgiu, eu acho que mexeu com a gente, não é? Independente das nossas, se aceitamos ou não, se concordamos ou não, em relação àquilo que tem de bom ou de ruim, isso mexeu com a gente, mexeu com quem pensa numa educação de qualidade, tanto na graduação quanto na residência. Então, eu acho que é um momento muito interessante para a gente transformar e fazer alguns questionamentos, tanto na questão local, quanto aqui na ABEM Minas, para a gente ver o que a gente pode tirar de proveito aí, e se a questão única seria melhorar financeiramente, como que a gente poderia, então, se não entendermos esse projeto como adequado, de como solicitar esse financiamento. Eu acredito que devem ter outras formas, uma forma mista aí, né, entre a parte da educação se responsabilizar pelo processo, e a questão, se for realmente a financeira, que seja ofertada pelo Ministério da Saúde, a questão do financiamento como um todo, né? A gente está muito incomodado. Eu mesmo, depois que a gente, por acaso, eu assisti esse projeto, né, no momento em que ele estava sendo fazendo a abertura, e eles estavam discutindo sobre isso. Foi um momento que eu pude assistir, e imediatamente eu comentando com alguns coordenadores de residência, alguns muito preocupados imediatamente, né, Denise, a respeito da parte acadêmica, né? E realmente é isso. Eu acho que a gente tem mesmo que colocar, né, esse ponto em discussão. Já estava nos incomodando, não é? Eu acho que é um momento da gente melhorar a residência no país, né? A graduação, ela já não tem condição de ofertar tanta experiência do estudante como antigamente, e precisamos sim da residência como uma especialização, e que ela seja de qualidade, né? E o Berlândia, eu acredito que o Gustavo, eu acho que tem muita propriedade para falar também a respeito da residência de medicina de família, que nós temos lá também. Eu não conheço muito a realidade, mas a residência das especialidades no hospital, ela está deixando muito a desejar. Então, desde o ingresso até a avaliação final da residência médica, ela está realmente bastante prejudicada, né? É isso aí. Eu vou pegar só um gancho também aí, Rosângela. Eu acho que é isso, né? A gente vem falando há algum tempo já sobre discutir o PSU, discutir o impacto disso, né? Que, de fato, eu acho que tem muito. E não é o primeiro relato. Eu acho que, se eu não me engano, foi Viçosa, que também fez um relato muito parecido, de que queria ter feito processo seletivo próprio, mas não conseguiu, acaba aderindo ao PSU porque é mais fácil. Para fazer um contraponto, eu também acho que cada instituição ter o seu processo próprio dificulta a vida, né? Porque a gente não consegue prestar em tantos lugares assim. Apesar de achar que muitas vezes é bom a gente selecionar bem onde é que quer ir, até para se sentir mais realizado, de fato, a residência tem poucas vagas, enfim, então a gente poder tentar em mais lugares é uma vantagem. E, do ponto de vista financeiro, não da instituição, mas financeiro do aluno, também é importante, né?
Aqui em BH, a prova de residências, assim, na verdade, o que o PSU fez, eu acho que foi ainda pior, né? Porque o que ele fez foi, a gente junta todo mundo, mas você paga por hospital. Ou seja, fica mais caro igual com uma tentativa só, né? Então, não ajuda especificamente, apesar de ter isenção, acho que não ajuda especificamente nisso e acaba sendo um custo caro, né? Fazer as provas, se deslocar para as cidades, enfim. Então, acho que é uma discussão de... Aí eu lembro um pouco do teste do progresso, né? Pensar como é que a gente faz desenvolvimento docente para pensar a avaliação, para pensar a seleção da residência, qualificando os preceptores da residência, os professores da graduação, mas quem sabe também criando ali, não sei se nichos de encontro, né, mas compartilhamento de experiência, para também não ficar uma coisa tão isolada. Porque, por exemplo, agora eu estou achando ótimo que eu descobri que São João del Rei, a prova de medicina de família é separada. Então, achei bom, porque eu vou fazer uma a mais. Mas se todas fossem separadas, eu ia achar ruim, porque aí o PSU me garante um número maior. Então, acho que também a gente encontrar um meio termo, né, um balanço disso, pensando sempre isso, né, o objetivo, né, de um projeto como esse deveria ser qualificar internamente, mas ampliar oportunidades, né? Acho que é o desafio. E foi mais ou menos isso também que a gente viu nas discussões lá, né, Denise? Que a gente escutou muita gente, por exemplo, aquela nossa colega a Andréia Taborda, ela está bem insatisfeita com a residência também, né? A nossa colega Gustavo, do Rio Grande do Norte. Tinha muita gente insatisfeita com o andar das residências médicas agora. Eu acho que o ideal seria a gente conseguir um contraponto, assim, entrar num consenso. Eu acho que se conseguisse fazer essa cogestão interministerial, seria o ideal, porque ficaria um pouco para cada um, eu acho que seria o ideal, mas vamos ver. Tem que ver como que vai ser agora as resoluções, né, Denise, nesses encontros que vai ter agora. Então, a gente tem algumas expectativas, né? A audiência com o ministro, que a gente consiga uma adesão das entidades a essa carta manifesto, que na verdade não é um posicionamento contra ou a favor, porque a gente não tem sobre o que se posicionar, mas é muito mais um pedido de material adequado para que a gente possa raciocinar em cima e alguns questionamentos, como o Gustavo disse, né, que podem nortear. A gente está um pouco, vou confessar uma estratégia aqui, Gustavo, a gente está um pouco resistente de fazer algumas perguntas, porque é como eu disse, né, do dia para o outro, a apresentação de PowerPoint já mudou em cima das perguntas que foram feitas, né? A sensação que a gente tem é que eles estão achando um jeito de dizer aquilo que a gente quer ouvir, entendeu? Então, cada pontuação que a gente faz é, na verdade, um caminho para que alguém escreva alguma coisa que cala um pouco aquela ansiedade, mas não que isso seja consistente. Então, a gente está tentando achar a melhor forma de lidar com essa estratégia do Ministério da Saúde, que é de um projeto pessoal que está tentando responder aos argumentos contrários, né? Então, por isso a gente está evitando um pouquinho, né, colocar perguntas específicas, porque a gente está vendo que ele está respondendo, mas sem base, sem fundamento, sem argumento. Então, o que a gente quer é um projeto, né, consistente, com, né, etapas, com curto, médio e longo prazo, avaliação de contexto, avaliação de risco, avaliação de impacto. Isso é um projeto, né, de gestão, vamos dizer, não é nem de pesquisa. A questão dele é que ele tem um projeto de pesquisa na mão, e não um projeto de gestão da residência. Então, a outra estratégia é ver se a gente consegue uma adesão boa da assinatura dessa carta, né, que a princípio a gente encaminhará para as entidades, mas também para as regionais, que estavam participando através do Conselho de Administração, e a busca pelo fortalecimento das relações do MEC, tanto as relações da ABEM com o MEC, quanto as relações do secretário de Educação Superior com a Comissão Nacional de Residência Médica, que
que é importante que sejam fortalecidas, né, para que a gente não tenha dissensos internos ali que fragilizam mais ainda, né, e abrem espaço para que o Ministério e algumas propostas entrem. Então, é um pouco nesses 3 eixos aí nosso encaminhamento. E como o Douglas disse, né, estamos tentando trazer para o debate do COBEM vários temas relacionados à residência, desde a avaliação, né, das residências, dos programas de residência, como o Toledo sinalizou, essa questão mesmo da gestão interministerial, né, como que isso se dá, o impacto da residência nos cursos de graduação, os desafios reais e imediatos, né, dos programas de residência em função da pandemia, né, e dos ajustes que foram necessários, enfim, várias questões aí que eu acho que vão trazer também a comunidade, né, um interesse das pessoas, e aí a gente vai identificando parceiros e vai fortalecendo as redes, e eu acho que isso ajuda nesses encaminhamentos. Mas, como vocês disseram, a gente também acha que esse desafio, na verdade, veio num momento importante para a gente cuidar das residências. Né, porque a gente está vendo que o contexto geral assim está um pouco precário, né? Com certeza. A gente tem assim aquela ideia da necessidade do pedagógico, da formação, mas está vendo que está deixando um pouco. A gente entrando mais a miúde está vendo que está deixando um pouco a desejar, né? Sim. Pois é. Então, gente, alguém mais quer fazer mais alguma colocação para a gente poder liberar a Denise? Algum questionamento mais? Já que a Denise que está aqui na Berlinda. Denise, então a gente tem mais. Já na Berlinda é a residência. Já na Berlinda é a residência. A gente está aqui tentando cuidar dela. Então, quer dizer, a nível assim, eu acho que a nível nacional a gente tem que esperar a ABEM conseguir tomar essas posições, conseguir fazer essas pactuações. E nós aqui, a nível de regional, eu acho que nós temos que começar aumentar esse contato com as Serens e com o PSU, né, gente? Eu acho que ao nosso nível aqui, o que nós podemos estar fazendo é isso. Isso. Né? Acho que é isso. Então, Denise, olha, mas muito, 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 muito obrigado mesmo. Querida. Tá? Muito obrigada por você ter vindo aqui partilhar isso com a gente, aberto mão do seu tempo precioso de corrigir prova, corrigir questão. Ficar aqui é mais gostoso do que avaliar trabalho do COBEM. Nossa, do que fazer planilha também. Mas a gente está sempre disponível. É uma alegria poder estar participando e a gente, na verdade, estimula que as regionais tenham, né, seus espaços, sua autonomia e seus caminhos, mas a gente está sempre lá. Precisando é só chamar. Tá joia, então. Muito obrigada, tá, Denise? Vamos aguardar. Vou deixar você, então. Tá bom. Tá, obrigada, Denise. Gustavo, Toledo, Douglas, Vivi, a gente se vê, tá? Tá em certo. breve. Obrigada, um beijo.